Queridos irmãos, a proposta nessa noite que eu quero trazer para os amados irmãos, um relacionamento que agrada a Deus. Temos vivido tempos tão difíceis, não é? Que até para falar de relacionamento é um desafio muito grande. Aonde hoje está sendo banalizado a questão de relacionamento a dois. Para vocês terem uma ideia, amados, a gente vai estudando e vai colhendo algumas informações acerca de relacionamento conjugal, ou até mesmo relacionamento entre namorados, noivos também. E vemos que a maior parte, na questão de relacionamento conjugal, a infidelidade ela sempre vai estar em evidência. Recentemente uma pesquisa foi feita entre mulheres e homens. Pelo menos 25% de mulheres que deixou-se levar e entrou pelo caminho da infidelidade. Mas ainda o homem, 44%, ele ainda é um dos pontos maiores na questão do relacionamento extraconjugal, isto é, a infidelidade conjugal. E isso são números que tem que ser combatido. E ainda se trata mais ainda, amados, quando está sendo feito esse tipo de atitude dentro do seio da igreja. A igreja sofre com sentimentos, com problemas. Isso desde o menor até o maior escalão tem passado por esses momentos difíceis. Para os amados terem uma ideia, um relacionamento ele começa desde o namoro. Desde o namoro, a gente passa a conhecer quem é a pessoa, protelar em querer se casar com ela ou com ele no futuro. Então, amados, a dificuldade que se encontra é muito grande. Porque se falar de relacionamento, não é fácil. Mas à luz da Bíblia nós iremos ver muitos exemplos que nós podemos tirar, que nós podemos entender o bom relacionamento conjugal à luz das Escrituras Sagradas. E claro que podemos trazer muitos exemplos. Quem é que não quer ter um casamento sadio? Quem é que um casal de namorados no futuro não queira ter um casamento muito bem projetado? Porque é claro que nem tudo é flores. Sempre também tem uns espinhos também, em meio à jornada também de um relacionamento conjugal. Mas por que o irmão está tratando disso nesta noite? É uma noite que não tem coisa melhor, amados, de tratarmos do assunto. Mas aqui tem pessoas viúvas, mas um dia também experimentou também este lado. Então é uma grande importância quando a igreja ela pensa neste assunto, porque aqui tem pessoas que são casadas que são novas, e tem pessoas que são casadas já, que vivem já uma longa história já, com seus 30, 40 anos, 50 anos de casado.
E é importante sempre lembrar que relacionamento conjugal, o casamento, ele é algo muito sério. E que precisa ser tratado com muita delicadeza, principalmente nós como crentes em Cristo Jesus. Precisamos entender que Deus, Ele quando está no meio de um relacionamento, então as coisas não têm como dar errado. As coisas só têm o que dá certo. Mas quando um casamento ele é mal sucedido, o que vai acontecer, amados? Vem catástrofes psicológicas, espirituais, e que é preciso isso ser tratado no meio da igreja. É preciso entender isto de tal maneira, amados, que uma liderança eclesiástica ela não pode de maneira nenhuma desprezar ou banalizar. Por quê? Porque tem que ser tratado. Será que o mundo vai tratar isto? As pessoas podem procurar um psicólogo, podem procurar um psiquiatra, mas quando se trata de um relacionamento conjugal que está dentro da igreja, a liderança ela tem a responsabilidade de ajudar e de fazer alguma coisa e de tratar de tal maneira, com conselhos, com direções que possa ser colocado para que casamentos não sejam afundados. Mas se você perceber, dentro do contexto bíblico, uma das pessoas que foi mal sucedido foi Sansão. Sansão foi se relacionar com uma filisteia e que na realidade não era para ele entrar por este caminho. Deus sempre tratou nessa questão de um relacionamento ser da irmandade, isso é, daqueles que professam a mesma fé. Aí você vai e começa a entrar por um caminho que não deve. Eu não tenho um relacionamento bom com ninguém aqui, então eu vou procurar um relacionamento lá no mundo e achando que vai ser bom aquele tipo de relacionamento. Ou a pessoa, você ganha para Cristo, ou ela vai te puxar para o mundo. Então é uma faca de dois gumes quando se trata de um relacionamento conjugal. Então é preciso nós entendermos, amados, sobre esta questão. Quando olhamos também para o âmbito também de relacionamento mal também, um relacionamento mal sucedido, foi o relacionamento de Acabe também. Acabe foi se relacionar com uma mulher da Fenícia, que trouxe idolatria para dentro do reino de Israel. Então você percebe que julgo desigual, ele sempre será um problema. Mas quando eu me casei eu não era crente. Mas a Bíblia deixa bem claro também que se o marido ele consente em estar com você que é cristã, que você não deixe, exceto por determinadas posições. Uma mulher não vai ser espancada pelo marido pelo resto da vida e dizer alguém, uma liderança chegar para você e dizer: não, permaneça com ele, fique com ele. Mas pastor, está me espancando. Não, mas fique com ele. Toda regra há uma exceção. Toda regra é uma exceção. Então precisamos entender isso muito bem, amados. Porque o que mais está acontecendo hoje é o quê? É o feminicídio. O que mais tem levado mulheres à morte é o quê? É quando o relacionamento não dá certo, a pessoa prefere deixar, mas porém o homem não consegue ver, olhar para o lado dele, a forma que ele vem tratando, e ele acaba cometendo um crime contra a sua própria esposa. Então são situações que nós vamos vendo no nosso cotidiano, nos dias atuais em que estamos vivendo.
Aí quando lemos o texto que vimos aqui, vamos lá para o texto, Eclesiastes capítulo de número 4, versículo de número 9 ao 12. Ele vai dizer que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Quando se tem uma união em um casamento, quando um está fraco, outro consegue levantar ele, ou vice-versa. Eu me lembro muito bem, nos meus tempos ainda como novo convertido, porque a gente sabe que não é fácil a caminhada. Tinha momentos que batia aquela fraqueza, e a minha esposa estava do meu lado: filho, vamos caminhar juntos. Filho, vamos orar aqui. Por quê? Porque é melhor andar os dois juntos do que andarem separados. Andarão em concordância um com o outro, ou melhor, andarão os dois juntos se não houver acordo. Se não houver acordo, como andarão um casal junto um com o outro? O negócio não vai ficar bem. Então, o esposo, ele dá força à esposa e a esposa também ao esposo. Da mesma forma também, um casal de namorados também que um dia vai protelar em querer se casar. Aí um está um pouco mais fraco do que o outro vai lá e tenta levantar também ele, ou tenta levantar ela, para quê? Para que os dois continuem a andar juntos. Porque tem que andar de acordo, amados. Relacionamento tem que andar em acordo. E o mais interessante de tudo, que quando a pessoa chega ao casamento, no início é muitas flores, é muito amor, não é? É muitas palavras bonitas, é muitos presentes, quando estão namorando, quando estão noivando. Aí quando se casa, o tempo passa e daqui a pouco parece que vira o quê? Uma rotina. Nós não podemos deixar que o casamento vire uma rotina. Porque a partir do momento que o relacionamento conjugal, ele começa a entrar pela maneira rotineira. Mas que maneira rotineira é essa, Júlio, que você está falando? É você, quando era lá atrás, você sabia passear com ela. Estou falando para os homens. Mas aí agora, o tempo passa e não quer mais passear. Você dava presentes e presentes, mas o tempo passou e não se dá mais presente. Virou uma vida rotineira. É você lá, eu aqui. Eu estou trazendo causas nesta noite. Chega até um certo tempo em que o marido dorme numa cama e a mulher dorme na outra cama. É certo isso, amados? Não é certo. Se você casou, que os dois permaneçam juntos. Ainda tem aqueles ainda que quando os filhos nascem, aí fica dormindo com o filho e o marido vai dormir no sofá, vai dormir numa rede, vai dormir em outro cômodo da casa, mas não dorme com a esposa, porque prefere deixar que o filho durma com a mãe. Isso não é certo. Isso não é correto. Nós temos que ensinar os filhos a saber dormir no seu cantinho. Porque quando eles crescerem, não vai ficar o quê? Filhos mimados.
Por quê? Porque o casal, ele tem que permanecer juntos. Até para dormir, o casal tem que estar junto um com o outro. Porque senão o negócio vai começar a esfriar. Nunca deixe que o seu filho ou sua filha seja um impedimento para que você não venha dormir com o seu marido ou vice-versa. Ah, mas o bichinho não pode... O bichinho, se o bichinho ficar longe de mim, ele vai chorar. Isso aí, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que saber colocar as coisas no seu devido lugar, para que o relacionamento ele não venha a declinar de tal maneira que daqui a pouco é só apenas uma amizade que você tem dentro de casa e o casamento ele se foi totalmente. Infelizmente nós vemos casos como este. Mas lá atrás a gente falou muita coisa boa. Quem é que não se lembra no dia do casamento, quando o pastor chegou lá e começou a falar para você, na alegria, na dor, na doença, na alegria. Você fala, tudo isso você ouviu. Eu estou falando de relacionamento que agrada a Deus aqui nessa noite. Mas tem coisas que precisamos tratar com a igreja. Porque se é melhor ter dois do que somente ser um, então é importante que precisamos entender que o relacionamento a dois sempre será muito salutar. Aí você percebe, lá no Gênesis, quando o próprio Deus falou, deixará pai e mãe, os dois se unirão e tornarão uma só carne. A Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe. Agora imagina só, eu não estou aqui sendo aqui, irmãos, incisivo. Para cada caso é um caso. Mas tem filho e tem filha que não consegue de maneira nenhuma deixar a sua mãe e seu pai. Eu vou me casar, mas eu não quero deixar minha mãe e deixar meu pai. Aí vai morar dentro da casa dos pais. Está correto isso? Não. Se a Bíblia diz que nós temos que deixar pai e deixar mãe, e por que é que eu quero pegar e levar a mala completa para dentro da minha casa? Vai dar certo isso, irmãos? Não vai dar certo. Porque você agora ali vai formar agora uma nova família. Eu estou falando aqui com pessoas que se relacionam, pessoas que são casadas, e também jovens também que um dia protela também querer se casar. Se você colocar na sua cabeça que um dia você for se casar e você querer levar papai e mamãe com você, você vai afundar o seu casamento. Por que vai afundar o casamento? Porque quando tiver alguma coisa errada no casamento, ou mamãe ou papai vai se meter e aí o negócio não vai ficar legal. Os dois vão ter que aprender a se virar um com o outro. E o caminho é esse, amados. Relacionamento conjugal é algo muito sério. Mas muitas coisas que acontecem dentro do casamento, que se a gente não vigiar, a gente acaba esfriando o relacionamento. E daqui a pouco um começa a querer pender para ter outros tipos de pensamento. Isso não era para acontecer. Isso não era para acontecer, amados. Mas ao mesmo tempo também, quando a gente olha para o crivo da palavra, a Bíblia nos diz
que nós temos que amar a esposa ou a mulher da nossa mocidade. Independente de qualquer coisa, nós temos que amar. Da mesma forma que quando a gente eu vi a minha esposa, novinha, bonitinha, cheirosinha, bem feitinha, e eu tenho que olhar para ela da mesma maneira que eu vi ela lá atrás, quando eu comecei. Aí o homem tem uma mania de botar defeito em tudo, né? Mas tu tá tão gorda, tu tá tão desmantelada. O tempo passa, amados. A gente vai envelhecendo. Quem tinha cabelo não tem mais. As clãs vão aparecendo no cabelo. A pele vai começando a enrugar. E precisamos entender muito bem isto. Que por mais que a pessoa tente querer ficar uma patricinha bonitinha, mas não vai ser a mesma coisa mais não. Quem tem condição de você pegar e fazer alguma coisa para esticar aqui ou esticar ali, tudo bem. Mas eu tenho que amar a mulher da minha mocidade. A mesma que eu conheci com 10 anos de idade. Eu tenho que olhar para ela como eu olhei para ela lá atrás. Ama a mulher da tua mocidade. Muitos relacionamentos estão caindo em declínio porque você começa a olhar com o olho mau para determinadas coisas. A Bíblia diz, amados, que a candeia do corpo é o nosso olho. Se o nosso olho for mau, todo o nosso corpo estará em quê? Em trevas. Então, se o nosso olho for bom, então todo o nosso corpo ele será luminoso. Então, se eu tenho um olhar somente para a minha esposa, eu tenho que beber do meu manancial. Foi aquilo que Deus colocou e que estabeleceu para mim. Então, meu olhar não tem que ser para outras, tem que ser somente para ela, ou vice-versa. O esposo tem que olhar para a mulher como ele olhou para ela lá atrás. Eu não posso nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Tem que estar ali focado. Mas, irmão, o senhor não sabe da minha história. Um casamento que começou errado e terminou errado. A gente é quem escolhe. Deus, ele não interfere nas nossas escolhas. A única coisa que devemos fazer para aqueles que um dia querem se casar é você pedir a Deus: Senhor, coloque alguém que pactue com a minha mesma fé, que busque a presença de Deus assim como eu tenho buscado. É você ter uma direção de Deus. Aí o teu casamento será bem sucedido. Mas quando você deseja escolher pelo teu olho, pelo teu desejo, pela tua vontade, você não perguntou a Deus quem era aquela pessoa, então a tendência é que você vai se dar mal lá na frente. As más escolhas, ela pode trazer grandes consequências para dentro de um relacionamento conjugal. E ele vai acabar em quê? Vai acabar em declínio. Mas quando nós temos uma direção de Deus, amados, é diferente. Deus, ele abençoa. O amor, ele nunca vai se apagar.
Apesar que a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre a questão do amor, mas em Colossenses 3:14 vai dizer que, e acima de tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que nós temos para com Deus, nós também temos que ter também um amor também para com o nosso cônjuge também. Da mesma forma que Cristo amou a sua igreja, Ele trata isso muito bem acerca do amor também, de quê? De um esposo para com uma esposa, na questão do amor. Porque quando você ama, você se dedica. Você, no momento em que a sua esposa ou que seu esposo está doente, você está pronto ali sempre para quê? Para ajudar, para auxiliar. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 4, amados. Ele vai dizer que o amor é paciente. Tem relacionamento que a impaciência, ela já entrou dentro já e não consegue sair mais. Eu não tenho paciência. Eita mulher para me dar trabalho. Eita homem para me dar trabalho. E começa a gerar aquela impaciência. É porque o amor de Deus não está derramado no coração. Porque quando o amor de Deus está derramado no coração, não tem como dar errado um relacionamento conjugal, amados. Ele diz: o amor é bondoso. A bondade tem que prevalecer dentro de um relacionamento, amados. Tem que haver a reciprocidade, a bondade, ela faz parte de um relacionamento. Como é bom a gente ouvir da boca da nossa esposa dizer assim: meu marido é um homem bom, é um homem bondoso. No momento que eu mais preciso, ele está ali do meu lado, porque ele é bom. Bondade tem que prevalecer. Num relacionamento não tem que haver o que? Inveja. Não inveja, não se vangloria. O amor, ele não é invejoso. Não tem que haver inveja e principalmente ciúmes dentro de um relacionamento. Você começa a perceber o ciúme é a partir de um relacionamento, logo no namoro. Se começar a ter muito ciúme, você vai ter problema lá na frente, porque vai virar um relacionamento doentio. E o relacionamento, quando é ciumento, ele chega até um momento de haver até mesmo assassinatos. Em tudo arranja problema. Tem ciúme até do vento. Mas o relacionamento não é invejoso. Não tem ciúmes. Cuidado é uma coisa, agora ciúme doentio é outro. Você ter cuidado com a sua esposa e você ter cuidado com o seu esposo é uma circunstância. Mas quando você entra pelo caminho do ciúme doentio, vai ter problemas para você e para o seu cônjuge. Aprenda a confiar. Diga para o seu irmão que está dulce, aprenda a confiar. Mas eu não confio no meu marido, eu não confio na minha mulher. Então o que é que tu está fazendo da tua vida? Aprenda mais a confiar. Dê um voto de confiança. Não é, meu irmão? Mas, irmão, tu não sabe de nada. Ele me aprontou uma, mas dê um voto de confiança. Ah, irmão, o senhor não sabe nada não. Ele cometeu, foi adultério. Deus, ele perdoa. E você tem que aprender também a perdoar também. O bom é quando você se volta. Mas tem relacionamento que há a questão do adultério e não consegue voltar mais. Esse é um grande problema também. Então são coisas que precisam ser tratadas.
não se orgulha. Se tu tem um casamento bem sucedido, então ora por aqueles que o casamento não está bem sucedido. É para isso que Deus levanta pessoas aqui nesta terra, sabe para quê? É para ajudar a mim e a você, porque um dia eu precisei também. E quem é que não precisa de uma palavra amiga, de um conselho? Eu acredito que tem pessoas aqui que já procurou alguém que precisava de uma palavra de conselho. Mas às vezes um ouve, mas o outro não ouve. E quando pensa que não, cai em declínio. Mas quando os dois ouvem, há uma tendência de começar a melhorar o relacionamento conjugal. Relacionamento que agrada a Deus é quando há um consentimento entre os dois. Tem que haver acordo. Eu não posso me orgulhar. Eu tenho que ser sempre humilde. Outra coisa, está no texto, 1 Coríntios 13:4. Ele vai até o 7. Ele diz que não maltrata. Imagina só você maltratar a sua esposa. Imagina só você maltratar o seu esposo com palavras que não convêm. Quem é que quer ser maltratado aqui, irmãos? Eu acredito que ninguém. Ninguém quer ser maltratado. O amor, ele não maltrata. Não procura os seus interesses. Sabe o que não é procurar os seus interesses? Às vezes tem coisas que são importantes, mas muitas vezes a gente deixa de lado somente para atender a pessoa que está do nosso lado. Tem coisas que são mais importantes dentro da nossa casa e muitas vezes a gente tira de cena somente para quê? Para agradar. O relacionamento conjugal é isso, amados. O relacionamento conjugal é muitas vezes você se fazer de tolo, para que você não venha afundar o seu relacionamento. Eu tenho razão. Eu estou certo. Mas muitas vezes a gente tem que se fazer de errado para a gente não afundar o nosso casamento. Porque se a gente não entra por esse caminho, se você, dois bicudos não se beijam não, irmãos. Mas quando você resolve se retrair, eu sei que eu estou certo, mas eu vou me fazer de errado, porque eu não quero ver o meu relacionamento se afundar. É muitas vezes se fazer de errado. Você não vai perder. O seu orgulho não vai ferir. Porque é melhor tu perder aqui hoje e lá na frente você ganhar, do que você pegar aqui aí se confrontar um com o outro. Não vai dar certo. Andarão de acordo? Não vai andar, irmãos. Se não tiver junto, se não tiver um acordo entre ambos, vai declinar o casamento totalmente. Eu não estou aqui frustrando aqui jovens que um dia querem se casar. Mas isso aqui é um alerta nessa noite para que possamos trilhar no caminho que é correto. Não se ira facilmente. Tem casamento, tem cônjuge, irmão, que é muito fácil de se irar demais. E a ira, ela é um grande problema. Eu me decepcionei com meu marido, e ali começa a gerar aquela ira no coração, porque se aborreceu com ele, e fica o dia todinho com aquela ira no coração. A Bíblia diz que nós não podemos de maneira nenhuma ficar irado o dia inteiro.
Não se pode colocar o sol, né, irmão, debaixo da ira, né? A ira, ela é um problema. E quando você bota no seu coração, passa a tarde, entra a noite, e você não quer nem olhar para a cara dele, e você nem quer nem olhar para a cara dela. Os dois vai dormir, vira um para o lado, vira outro para o outro. E Deus está nesse negócio? Aprenda a perdoar. Diga para o seu irmão assim: aprenda a perdoar. Eita, pesou, não foi? Tem que aprender a perdoar. Não, você não pode deixar que a ira consuma o teu coração, porque a ira pode gerar ódio. Aí o diabo se aproveita da fraqueza e aí começa a entrar na tua mente e tome lançar seta, tome lançar dardo, e você vai tirando, vai começando a gerar uma repugnância. Eu digo: eu não aguento estar perto desse homem, eu não aguento estar perto dessa mulher. Irmãos, Deus não está no meio de crente que fica irado com seu cônjuge. Cuidado, cuidado. Quem tem amor de Deus derramado no seu coração, ele não vai se irar facilmente, principalmente com o seu cônjuge. E principalmente não guarda rancor. Eita, que isso é um problema, irmãos. Isso é um problema que fica no coração da pessoa. Um coração rancoroso que não consegue perdoar, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e quando pensa que não vai descontar até mesmo na hora do coito. Fica aí, ó. Quero conversa contigo não. E Deus está num negócio desse? Tá não, amados. Nós temos que saber aprender a perdoar. Nós não podemos deixar que a ira avassale o nosso coração. Porque é através da ira é que gera o rancor. O rancor, mano, é a mágoa no coração. Me falou, né? Eu estou lembrado aqui, irmão Marivando, com nossa irmã Vera, quando ele falou sobre aquela questão, né, de a irmã ter ficado muito com raiva daquela situação todinha. Não é? Tem uma certa vez que aconteceu também comigo, com a minha esposa também. Brincadeira, irmãos. Às vezes a gente, por brincar, ficar brincando demais. E eu achando que a brincadeira, para mim, estava sendo normal, mas para ela não. Mas teve um dia que ela me pegou. Se eu vou dar um susto nele, para nunca mais ele brincar. Ela chegou e disse: olha, eu estou me separando de você a partir de hoje. Porque eu não aguento mais essas brincadeiras que você tira comigo. Mas, irmãos, foi uma facada em mim. Eu fiquei de uma maneira. Eu parecia um menino chorão. E o que eu pude fazer era pedir perdão a ela. Ela disse: olha, eu me separo de tu. Eu moro contigo dentro de casa. Mas tu não me procura para mais nada. Nós seremos apenas amigos dentro de casa. Porque foi uma palavra que feriu ela. Brincadeiras que feriu ela. Cuidado, irmãos. Brincadeira demais no relacionamento pode afundar. Tem brincadeiras que são pesadas para denigrir a imagem da mulher, principalmente. A mulher, ela como uma pessoa mais frágil, há uma tendência de se magoar facilmente com as coisas. E precisamos entender muito bem isso. Para quê? Para que o nosso relacionamento seja um relacionamento sadio diante de Deus. E diante dos homens também. Porque as pessoas vão ver e vai perceber alguma coisa que está errado dentro do relacionamento. Antigamente você andava de mão dada, aí agora um aqui e outro lá na frente. Pode isso? Pode não. Amém, amados? Que possamos aprender. Que possamos aprender. Glória a Deus. Que isso seja remédio para os nossos ossos. E que o nosso relacionamento
ela não venha a declinar. Porque se um cordão de 3 dobras, dificilmente ela vai se romper. A gente sempre coloca, quando a gente está dando uma palestra para casais, Cristo tem que estar no meio do relacionamento. Quando Ele está no meio do relacionamento, não tem como se romper o cordão. Amém? Ame os seus esposos, mulheres. E maridos, amem as suas esposas. Vice-versa. Amém? Saiba ser sábio e ser sábia, para que você não venha fazer com que o seu casamento ele venha se declinar. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.